Fala-se muito que em 2006 houve massacres perpetrados pela polícia como reação aos ataques do PCC, e aí, sem verificar se havia culpados, inocentes, enfim, foram ações de retaliação. Ao promotor eu faço a pergunta assim, isso é ao menos verossímil ou nem verossímil é? Olha, é difícil, né? Eu não participei, por exemplo, dessas investigações, porque a maioria das mortes, eu acho que foram mais de 400, salvo o melhor juízo, de suspeitos, né, a integrarem facção, e mais uns 40, se eu não me engano, integrantes aí de forças de segurança, alguns policiais aposentados, inclusive bombeiro. O Estado estava em guerra. E toda vez, isso eu acho que não é uma questão só do Estado de São Paulo, toda vez que a polícia é atacada, existe, né, algum tipo de resposta. E numa situação dessa, como eu acho que pode ter ocorrido algum abuso, mas não dá para a gente cravar e dizer, olha, essa ou aquela situação houve, né, algum tipo de abuso, tem muita coisa que foi investigada, outras não. Mas em 2012 também nós tivemos uma situação aqui de mais de 80 policiais militares que foram assassinados. Isso. E a maioria deles assassinados a mando do PCC, com salve do PCC. Eu, quando estive nos Estados Unidos, Walfrido, em 2013, visitando lá 6 estados, né, e várias unidades policiais, quando eu dizia lá que em 2012 nós tivemos mais de 80 policiais mortos, eles achavam que estava tendo problema de tradução, pediu para, olha, acho que o cara não fala bem o inglês, vê aí, acho que ele se expressou errado, porque lá é uma coisa mais rara matar um policial militar. Em qualquer lugar do mundo, né? Isso aqui virou uma praça de guerra, infelizmente. Vamos falar um pouquinho, o senhor falou de 2,5 bilhões de reais. Hoje, né? Mas com tráfico de drogas. Sim. Mas vamos falar de outras coisas que não tem a ver com tráfico de drogas, porque outros negócios não necessariamente são negócios de membros do PCC, são negócios da organização. Sim. Tráfico de cigarro falsificado do Paraguai, né? Eu, em diálogo com a Polícia Federal, policiais federais, ouço de maneira reiterada que esse é um dos grandes problemas de segurança pública do país, né? Com o envolvimento de autoridades do Estado paraguaio. Não sei se é verdade, envolvimento de um ex-presidente do Paraguai como maior fabricante de cigarro falsificado do mundo, exportado para o Brasil e distribuído nos mesmos canais de distribuição de droga que o PCC usa, Brasil afora. Ou seja, onde se compra cocaína, na biqueira que o senhor se referiu, onde se compra maconha, também se compra cigarro falsificado, produzido no Paraguai, supostamente por agentes públicos paraguaios. É isso? É isso. Bom argumento contra a legalização das drogas, né? Porque o cigarro é legal. Sim. É isso. E esse é um cigarro, aliás, de péssima qualidade. Deve ser o estoura-peito total. Se existe algum cigarro de boa qualidade, eu já fui fumante também por mais de 10 anos. Para a saúde é sempre ruim. Mas sempre ruim, mas esse cigarro... Deve ter cocô de vaca, deve ter de tudo. Péssima qualidade. De qualquer forma... Bem que cocô de vaca não deve fazer tão mal assim. Por isso que eu falo que a gente tem que analisar, é um fenômeno mundial, né? Não é só do Brasil. O crime organizado, ele gera um prejuízo, ele fomenta recursos no total de, segundo a ONU, né, de 2 trilhões de dólares por ano. Isso equivale a 2% do PIB mundial. E só que a primeira fonte de recursos do crime organizado não é o tráfico de entorpecente, é a falsificação. É a falsificação, que causa realmente mais prejuízos, né? O tráfico ele vem lá num setor intermediário. Mas aí a gente entra a questão do cigarro, né? É uma questão lucrativa, tem uma demanda, porque o comerciante aqui ele prefere, né, por conta dos impostos e um monte de coisa, comprar, aqui em São Paulo, por exemplo, né, um cigarro que vem contrabandeado de lá, e eles têm realmente participação sem imposto, né? Há uma participação aí do poder público lá nesses países, como o Paraguai, por exemplo, das próprias polícias, infelizmente, né? E isso faz com que o crime ele não tem nenhum tipo de ética. O que ele procura é oportunidade de negócios. Então, se está bom esse ramo, Walfrido, vamos para o cigarro. E veja que isso aconteceu na Espanha.
Se você pegar antes da cocaína invadir a Espanha, o que geria lá, o que realmente fomentava o crime organizado na Espanha era o tráfico de cigarro. Né? Depois aqueles botes, aquelas lanchas que transportavam cigarro, começavam a transportar cocaína vinda da Colômbia. Né? Então vamos deixar o cigarro de lado, conseguimos uma coisa mais lucrativa e é um caminho sem volta. O Paraguai, ele fomenta isso, porque é importante, por incrível que pareça, para a economia do Paraguai. Eles não têm a mínima intenção em regular esse negócio do contrabando, seja na questão do cigarro, seja na questão das marcas aí, de roupa, por exemplo, seja na questão dos eletrônicos e do armamento. O que a gente apreende aqui de fuzis que aqui no Brasil que vieram importados por lojas e empresas do Paraguai é uma grandeza e são vendidos sem nenhum critério. O senhor não tem que falar nada. Se dependesse de mim, não tinha esse problema, era só liberar, pô. Dar arma para todo mundo, né? Inclusive depois as armas que vão matar os policiais também, meu, né? Agora, eu fico pensando que há toda uma economia secundária. Né? Então, nós estamos falando de falsificações, tráfico de drogas, nós estamos falando basicamente de extorsão, deve ter extorsão no meio, né? Proteção, corrupção. E aí, toda uma economia secundária que diz respeito à lavagem de dinheiro. A gente sabe aqui em São Paulo, tem regiões da cidade de São Paulo que se tornaram ilhas de prosperidade prestando serviço de lavagem de dinheiro para o PCC. Deve haver em outras cidades, capitais, outros lugares. Gente que começa a usar o dinheiro do PCC para atividades lícitas também, né? Financiar atividades lícitas. E aí, quer dizer, essa organização, sob o ponto de vista econômico, se transforma numa organização de muito mais de 2,5 bilhões de reais por ano. 2 bilhões, deixando claro, só droga. É droga. Só droga. Isso é uma organização de 10, 15, 20 bilhões. Com certeza. E que começa a se infiltrar, e aí é que é a minha pergunta, doutor Garcia, se infiltrar no sistema político. Porque o sistema econômico, num país de economia depauperada, de economia sem diversidade como o Brasil, que é o agro, que é a mineração, que foi desindustrializado, que perdeu o mercado de infraestrutura, num país em que o PCC passa a ter tamanha importância econômica, quem tem poder econômico busca poder político. Com certeza. E como busca poder político? Infiltrando, financiando políticos nas campanhas eleitorais. Nós sabemos que hoje em dia as empresas não podem mais financiar campanhas, as pessoas físicas podem, mas as empresas não. As empresas organizadas que têm CNPJ, sede social, não se atrevem a fazê-lo, com medo de serem punidas de maneira drástica e deixarem de existir. Então, o dinheiro que pode vir do PCC para financiar vereadores, deputados, prefeitos, governadores... Ou para financiar a morte dos que não se dobrem também, né, a esse tipo de corrupção. Realmente, Aliás, a maior contribuição que se prestou ao crime organizado, com a devida vênia daqueles que defenderam, foi proibir o financiamento privado de Eu também acho, penso a mesma Porque aí coisa. se botou ali, claro, tem o fundo público, não é suficiente. Você que está nos acompanhando, olha aqui. Isso aqui é importante, isso aqui é didático. Essa história de que eleições gerais se financiam com coisa de 4 bilhões e pouco do fundo eleitoral, que muito babaca diz, que absurdo. É absurdo, sabe por quê? Porque custa muito mais do que isso. É mentira que custa só isso. Custa muito mais. Como as empresas estão proibidas de financiar, sabe quem financia? O crime organizado. E o crime organizado começa a financiar por onde? Começa a financiar pelos municípios. Pelos municípios. Então, assim, né, doutor? Se for começar, vamos procurar um deputado ligado ao PCC, talvez até haja. Mas é mais difícil. Mas é mais difícil. Como é mais difícil, está ligado à milícia. Às vezes elas sobem muito alto, mas por outro caminho. Agora, no município, em instâncias do Estado, disputando serviços públicos, aí sim. Qual é um dos serviços que eles mais disputam, que o senhor disse?
É justamente o que eu disse. Transporte? O transporte hoje começaram, e o transporte é uma coisa curiosa, né? Também começou aqui em São Paulo, na greve, que teve na greve de ônibus, acabou que aqueles pirueiros, né, começaram a prestar esse serviço, eles acabaram se unindo aí em associações, né, em sindicatos, em cooperativas, e acabaram comprando vans, depois isso virou empresa de ônibus, né? E aí, nessa época, já o PCC já começou a investir em vans. Eles compraram vans e colocaram em várias linhas, né? E depois essas empresas que eram realmente pulverizadas, dando exemplo aqui no caso do transporte metropolitano, que eram pulverizadas em realmente pessoas que tinham lá alguns pequenos transportadores, que tinha 3, 4 vans, né? E eles acabaram entrando nesse ramo de negócio, comprando a maioria das vans, expulsando esses pequenos cooperados, eram cooperados ali, né? E depois houve uma modificação na legislação aqui na capital, em São Paulo, que obrigava que essas cooperativas se tornassem SA. Né? Então, aí, de vez, os cooperados foram expurgados e laranjas, não digo de todas, mas várias empresas hoje são geridas por laranjas e algumas, inclusive por criminosos, não são nem por laranja, por criminosos que já foram condenados, alguns estão presos e fazem parte de controle acionário de empresa que tem 300, 400 ônibus rodando aqui na capital do estado. Então, isso me preocupa, porque o transporte público é um serviço básico, essencial. Nós já tivemos também notícia de participação, aí não do PCC, mas de integrantes do PCC, nessas ONGs ligadas ao serviço de saúde, que também é muito importante. Né? Na verdade, você terceiriza, vamos dizer assim, essa prestação de serviço para um ONG, para você se desvencilhar das amarras do Estado com concurso público, licitação e etc. E também o crime organizado viu ali uma possibilidade de estar comprando, por exemplo, um hospital, né, uma Santa Casa, investindo em determinado município para disputar e às vezes até para monopolizar o serviço de saúde. Então vejam aonde a gente está chegando. O que me preocupa muito, que me preocupa bastante, é que, salvo as investigações que a gente faz, algumas da Polícia Federal, Polícia Civil, etc., o Estado brasileiro não abriu os olhos ainda para o risco do crescimento dessa organização, do PCC. Eu vejo uma preocupação maior hoje da Europa. Eu sou demandado aqui pela Itália, pela França, já fui pelo Reino Unido, pela Alemanha, que estão preocupadíssimos, né, com a presença, Portugal, por exemplo, com a presença de integrantes do PCC. São nativos do país que se ligam ao PCC ou são brasileiros que são enviados para esses países? A gente tem na Europa hoje brasileiros enviados para lá. Agora, na América do Sul, a maioria já é nativo. Começou principalmente do Paraguai. O Paraguai hoje, eles são dominantes lá, né? E são PCC paraguaios. domina o sistema de crime no Paraguai. Exatamente. Argentina são paraguaios. Também, né? A Argentina está começando agora, Uruguai. Então, veja, o que o governo brasileiro, o que o Estado brasileiro tem feito a respeito disso. E a gente está tratando, por exemplo, você falou do cigarro. Qual o movimento do Estado brasileiro de tratativa com o Paraguai, já que o prejuízo é causado aqui, não só para o cofre público, né, não só na arrecadação de tributos, mas na saúde do cidadão brasileiro aqui, que está consumindo, como eu disse, um cigarro aí de péssima qualidade. De madeira. E com relação à cocaína, nós somos o segundo país hoje consumidor de cocaína. Não quer dizer que toda a cocaína fique no Brasil. E hoje o Brasil é o primeiro país de passagem de cocaína para a Europa. Já ganhou do Equador, ganhou do Panamá, né? A rota principal hoje é o Brasil. Então veja, qual o esforço do governo brasileiro, eu digo do governo Estado brasileiro,
com relação a essa participação, por exemplo, no Mercosul, para a diminuição da área plantada. Eu acho que poderia ser discutido isso. Nós estamos falando aqui, olha, aumentou, mas está bom. Aí você vai nesses países produtores, eles vão dizer que é cultural, e realmente o cocaleiro, o sujeito que está ali plantando a folha de cocaína, ele ganha muito pouco. Ele ganha para subsistência. Quem ganha não é ele, são os grandes narcotraficantes, né? Inclusive brasileiros. E qual o esforço do Estado brasileiro hoje e há décadas, né? Não vamos falar só do governo atual, vamos falar há décadas, o que o Brasil tem feito para melhorar isso? Os Estados Unidos colocou o PCC na ordem, né, que eles chamam de OFAC, né, uma ordem, uma sanção, colocou na sancionista do Tesouro Nacional. Isso é muito grave e muito importante. É um decreto do Biden que considera o PCC uma organização de risco para os Estados Unidos, assim como são os cartéis mexicanos, assim como são as organizações terroristas, a Al-Qaeda, o Estado Islâmico a que você se referiu, e o PCC está inserido lá. Então, qual é a providência que o Estado brasileiro vai tomar a respeito disso? Que providência deveria tomar? Primeiro, no âmbito interno, eu acho que passou da hora da gente integrar as polícias. Não é para ter uma polícia só no Brasil, não é isso, mas para ter ações integradas. Tem até a Secretaria de Ações Integradas, que faz um bom trabalho, mas é preciso agir de maneira inteligente. O crime não tem fronteiras mais. Então, eu, por exemplo, em 2016... Essa integração é o quê? Unificação de cadastro? Não, são operações integradas. Você tem que integrar, por exemplo, não é possível que uma droga saia dos países andinos, passe pelo Paraguai ou pela Bolívia, passa pelo Mato Grosso, passa pelo Paraná, vem passar lá para o Presidente Prudente, onde eu resido, vem parar na capital para ser distribuído, ou então vai pelos portos do Sul, quer dizer, atravessa vários estados, cada um tem um pedacinho, Reinaldo, da investigação. Então, o governo brasileiro precisa fomentar, né, uma integração, né, verdadeira entre as forças federais e estaduais. A gente não consegue hoje uma integração de verdade nem entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Desculpa ser tão detalhista, mas quem começa a investigar, a partir do momento que a droga entra no Brasil, quem começa a investigar ali, segue investigando exatamente, junto com os estados. Junto com os estados, até porque a Polícia Federal ela não tem essa capilaridade, ela não tem força no Brasil todo, embora ela tenha uma atuação nacional, mas o número de policiais é muito pequeno. Agora, você imagine aqui no estado de São Paulo, nós temos 90 mil policiais militares, mais de 40 mil policiais civis. E essa força espalhada pelo Brasil precisa ser utilizada. Não é de boa técnica que você faça investigações isoladas em cada estado. Isso não vai atingir o poder financeiro deles. Porque aumenta a chance de haver interferências indevidas. Com certeza, né? Exatamente. Mas veja, e eles já perceberam, a gente fica ligado na questão processual de competência. Né? E por que então não se fazem grupos de trabalho, forças-tarefas com atuação nacional? Não há problema nenhum. Escolhe lá um foro, qualquer, seja da Justiça Federal, Estadual, ou um da Estadual para Federal, para centralizar isso. Né? E a gente pode agir de maneira mais integrada. Agora, precisaria ter também a cooperação internacional. Porque eu falei aqui de dinheiro, por exemplo, que foi para o Paraguai. Mas o dinheiro que vai para a Europa, por exemplo, a arrecadação do tráfico do PCC na Europa, ela não passa nem pelo Brasil direto. Ela vai da Europa para o Paraguai ou para a Bolívia. Só que antes disso, Reinaldo e Valfrido, através de operadores financeiros, às vezes de doleiros mesmo, já houve casos, por exemplo, de ir para a China. O dinheiro recebido, por exemplo, em Hamburgo, em Roterdã, vai para a China. E na China ela passa por dezenas de contas, vem parar aqui na 25 de março. Na conta de algum chinês aqui da 25 de março. Daqui vai para o Paraguai, numa casa de câmbio, num rastreamento extremamente difícil de ser feito.